Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Pastor Nogueira, da Comunidade Cristã de Natal, e quero mais uma vez trazer uma mensagem para podermos refletirmos, Enquanto estamos em casa, não podemos nos ver pessoalmente. Mas antes, eu quero orar por você, e depois nós vamos ter um momento de louvor e adoração, e logo em seguida nós entramos com a palavra. Pode ser? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo assim. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa pessoa que está nos assistindo agora, que está nos vendo, essa família que está nos assistindo agora. E queremos pedir, ó Pai, que sobre nós venham a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor. Que o Senhor dê ordem, Deus, aos Teus anjos para nos guardarem, proteger, Senhor, os idosos, proteger as crianças, a todos nós, Senhor, dessa pandemia, dessa enfermidade. Nós anulamos, ó Deus, a enfermidade nos nossos lares, Senhor, sobre efeito dos nossos parentes, daquelas pessoas que nós amamos. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que venha a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, sobre as nossas vidas, e que todo o mal seja dissipado, não só da nossa casa, mas de todo mundo que está. Senhor, sabemos que muitas nações estão sendo afetadas por essa paralisação, por esse isolamento, por essa contingência, de ter de ficar em casa. Que o Senhor seja agora nesse momento, ó Pai querido, Pai amado, esse nosso Deus que cremos, ó Deus, um Deus que age, um Deus que é perfeito, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que visita. Por isso, Senhor, vem nesse momento sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos então para um momento de adoração ao Senhor e já voltamos. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
maravilha, né? Esse momento de adoração. Eu amo esse louvor. Eu amo esse pastor, né? Ademar, um pastor muito respeitado. E eu creio que esse louvor tem tudo a ver com o nosso momento. Pela fé no Filho de Deus, nós somos mais que vencedores. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 13. E o tema da minha mensagem hoje é desenvolvendo uma fé que gera uma visão. Desenvolvendo uma fé que gera uma visão. Amém? Se você já ligou a sua Bíblia, né? Você que está aí no seu tablet, em outro smartphone, porque você está me vendo, né? Ou às vezes você está me vendo pela TV. Hebreus 11, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder por ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Meu querido irmão, meus amigos, você que está nos assistindo, familiares que estão nos vendo agora também, eu quero hoje falar sobre a necessidade de termos uma fé que nos mova para além das circunstâncias e sentimentos que vivemos. Não só hoje, no momento de dificuldade, mas em circunstâncias normais, Deus quer nos levar sempre além. E quando nós observamos e fazemos essa leitura desse capítulo 11 do livro de Hebreus, nós vemos uma relação enorme de pessoas que fizeram coisas, vamos dizer assim, muito loucas para a época.
Hoje nós, lendo o texto, nós sabemos do que aconteceu depois. Mas quando Deus falou com cada um desses homens e mulheres, eles não viram o que aconteceria depois. E aonde muitos, sem entender, né, hoje ignoram ou recriminam, ou até mesmo, né, no caso da vida deles, essas pessoas tiveram até atentados para paralisar a fé deles. Eu acredito com você também, você que me ouve, você que serve a Deus, você que já teve um desafio de andar por sobre as águas com o Senhor e o inimigo tenta abafar a sua fé, o inimigo tenta, de uma certa forma, imobilizar o seu avanço na direção de Deus. Eu quero te dizer que com essas pessoas não foi diferente, mas eles perseveraram, eles permaneceram com o seu foco, com a sua visão aberta para o Deus da provisão, o Deus da promessa. E eu quero neste momento, né, te levar a entender primeiramente o que significa fé. Diferente do que muitos acham, a nossa fé, ela não é que ela não surge do nada, ela tem uma fonte. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 11, versículo de 22 a 24, o seguinte: ao que Jesus lhe disse, preste atenção, foi Jesus que lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crerdes que recebestes, e será assim convosco. Jesus nos diz que Ele e o Pai são um. Por isso que nós temos que pedir no nome de Jesus. Ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um só. Nós somos um. Amém? Então nós temos uma fonte. A nossa fé vem de Jesus. A nossa fé vem de Deus. E você tem que crer que Deus e Jesus está vivo. Jesus morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe muito bem da história. Mas Jesus quer fazer parte da sua vida. Como nasce essa fé em nós? Como que ela surge então? Romanos 10:17, a palavra do Senhor diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé começa a nascer dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, à medida que a gente procura buscar nos relacionarmos com o Pai, com Jesus, através das Escrituras. As Escrituras promovem, à medida que nós vamos ter um contato com a Bíblia, promove conhecimento e revelação de quem o Pai é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é. E esses dois fatores é o que consolidam a nossa fé. É a mistura perfeita para que você comece a ter os seus olhos abertos para o mundo espiritual, o mundo da verdade, da palavra de Deus. Conhecimento. Nós precisamos não só ler a Bíblia. Existem muitas pessoas que até se gabam de falar, eu já li a Bíblia várias vezes, mas a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro de cabeceira onde você lê e logo pega no sono e dorme. A Bíblia é um livro para ser estudado, meditado. E à medida que nós vamos estudando, a palavra de Deus ela é viva. A cada dia que você tiver contato com ela, Deus vai fazer algo novo e vai falar algo diferente para você. Creia, o Senhor está querendo se envolver com você através das Sagradas Escrituras. O que então a fé produz em nós? A fé, à medida que nós buscamos o Senhor, buscamos o conhecimento, a revelação, o Senhor começa a gerar nesse relacionamento uma intimidade. O Senhor começa a se fazer visível de várias formas na sua vida.
É a intimidade dele que começa a ser exposta. Deus, ele quer revelar essa intimidade, meu querido, minha querida, a você hoje. Mas esse fato, esse momento, ele não vai acontecer de qualquer forma. Num simples passe de mágica ou simplesmente porque você está precisando de um socorro nesse momento. E você acha que Deus tem que te ouvir. Você acha que Deus, ele tem a obrigação de te visitar nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é uma pessoa, viu? Deus tem sentimentos. O primeiro sentimento que gerou a mim e a você, o primeiro sentimento que fez com que ele desse o seu único filho para morrer por mim e por você, se chama amor. Deus é amor. E por isso eu estou trazendo essa palavra para você. Porque a Bíblia diz que em Deus não há variação. Deus não muda. Da mesma forma como que ele teve o amor de criar o mundo, formar o homem, ele tem um amor por você hoje que está aí. Você que pode estar numa cadeira de roda, você que pode estar no leito, você que pode estar cozinhando, eu quero te dizer que o amor de Deus quer alcançar o seu coração hoje. Deixa Deus falar com você, deixa Deus te tocar e você vai ver que as coisas vão mudar. Eu vou dizer mais à frente que para Deus não há impossível e creia, Deus é o Senhor dos senhores. Amém? É interessante que, falando sobre intimidade, a intimidade tem um caminho. E o caminho que nós temos que trilhar para ter essa intimidade com Deus se chama temor. Olha o que o Salmos 25, versículo 14 nos diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É tão interessante esse amor de Deus comigo e com você, que além dele nos promover a intimidade, a revelação, promover a presença, ele quer fazer comigo e com você uma aliança. Uma aliança onde ele, sendo o Senhor, vai nos guardar, nos proteger, nos prover, nos curar, nos restaurar. É essa a proposta de Deus para mim e para você. Interessante que, quando a gente volta ao livro de Hebreus, nós nos perguntamos como esses homens e mulheres conseguiram fazer tantas proezas sem mesmo ter visto a Deus. Talvez você esteja atravessando, amado, um momento que está lhe tirando a paz, que está lhe tirando a alegria, que está lhe tirando as esperanças, que está lhe tirando as forças. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele quer vir ao teu encontro. Deus, ele não só quer ter um relacionamento com você porque você está precisando nesse momento. Como nós estamos, né? O mundo está precisando de um milagre. Deus quer vir ao nosso encontro porque ele quer habitar conosco. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer falar comigo e com você todos os dias. E esses homens e mulheres, né, como Sara e tantas outras, tinham um relacionamento acima do normal com Deus. Acima do normal que eu digo, principalmente das pessoas da sua época, que também conheciam a Deus, seguiam os mandamentos. E essas pessoas foram consideradas, como está relatado nesse capítulo 11 de Hebreus, como heróis da fé. Pergunte a uma criança, pergunte para o seu filho, para o seu neto, pergunte para ele assim: o que é um herói para você? Filho, netinho, o que é um herói, um super-herói para você? E de pronto eles vão responder para você assim: vovô, papai. Super-herói é aquele homem, é aquela mulher que tem poderes. Uau, amados, poderes. São personagens que se destacam das demais pessoas por possuírem poderes.
como queremos desfrutar do sobrenatural, dos milagres de Deus, sendo pessoas carnais e fracas na fé. Se não acreditamos que há um Deus, que há um Jesus Cristo vivo, que é capaz de ressuscitar mortos, de curar os enfermos, é capaz. Como que podemos, amados, continuar numa caminhada de fé, sem acreditarmos que Deus pode fazer, porque estamos agora passando um momento de dificuldade? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Para que sobre mim, isso Paulo falando, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É esse poder de superação que eu e você precisamos ter nesse momento de dificuldade. Uma força que te fará levantar, ajudar a outros que nesse momento estão prostrados, sem forças, desanimados, com pensamentos de fazerem besteiras. Nós precisamos, amados, ser aqueles que venham ao encontro dessas pessoas, trazendo as boas novas, a palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo. E não é que nós temos que nos mostrar fortes, não. Paulo está dizendo aqui, é nas fraquezas que o Senhor nos aperfeiçoa. Eu tenho certeza que vocês também, que você está dependendo de muita ajuda. Você está dependendo de muita gente. E eu sei que muitas pessoas já foram surpreendidas por pessoas que você achou que não se lembravam mais de você. Estão te ligando, estão te visitando para dizer, ei, estamos juntos. Ei, se precisar de mim, estou junto com você. Essas pessoas são as que verdadeiramente nos amam. São essas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho para caminharmos juntos. Então nós precisamos entender que esse amor que vem de Deus, que não é nosso não, ele tem um propósito de nos fazermos melhores. Um amor que supera a mágoa, um amor que supera a dor, um amor que nos faz ser íntimos de Deus. E é interessante que a direção que eu quero te dar é de conhecer Jesus, porque nele nós encontramos o que tanto buscamos: a alegria, o amor, a paz, o resgate da bondade. É agora, nessa hora de solidariedade, nessa hora de repartirmos, nessa hora de compartilharmos, nessa hora de não deixarmos a peteca cair, é nessa hora que Jesus se revela em nossas vidas. E é nesse momento que a fé é manifestada. Porque nós só fazemos isso porque o amor dele nos alcançou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aí, pensando em como fazer algo para alguém. Você, pai, como trazer o alimento para a mesa dos seus filhos. Às vezes você que passava tanto tempo longe de casa, trabalhando. Você, mãe, tão ocupada, às vezes em busca de conhecimento, faculdade, estudos, e terceirizando o crescimento da sua família, dos seus filhos. Eu não digo que isso é errado, nós precisamos, logicamente, buscar conhecimento para termos um futuro. Mas, em primeiro lugar, depois de Deus, vem a família. E Deus está nos conduzindo a um momento onde possamos sentar à mesa, olhar no olho e falar face a face. É o momento de nos redescobrirmos como família, como filhos, como pais, como esposo, esposa. É o momento onde
Logo a bateria do celular acaba, na verdade, você tem que esperar carregar. Então você vai ter que falar, brincar de outra coisa, imagem e ação, palitinho, tantos jogos aí que a gente brincava no passado. Mas Deus quer nos trazer de volta à mesa. Como faço para permanecer firme em Deus quando as coisas estão ruins? Como faço para ver aquela luz no fim do túnel? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, que existem momentos que todo mundo passa, momentos difíceis. Nós vemos na história desses homens, e se você começar a estudar a palavra de Deus, esses homens não foram considerados heróis da fé simplesmente porque tinha que colocar linhas nesse capítulo. Não, porque a história, o histórico deles foi um histórico altamente relevante. Não é normal, né? E eu vou falar um pouco de alguns personagens aqui, para a época deles, mas devido à intimidade deles, eles fazerem aquilo que só eles tinham essa revelação. Sabe por quê? Porque eles se doaram. Eles doaram o coração deles e colocaram na mesa e falaram para Deus: Deus, cuida da minha vida. Cuida de mim. Sê comigo. Para que nós possamos fazer essa diferença, é um momento onde, como eu reajo nos momentos da dificuldade, como eu sou no momento da crise, quando eu sou atingido por algo mais forte do que eu. A nossa vida é feita de escolhas. A isso chamamos de livre-arbítrio. Nós somos livres e Deus preserva esse sentimento. E Deus quer hoje que eu e você venhamos a se relacionar sendo nós mesmos. Deus não vai mudar você. Deus quer mudar o seu coração. Deus não vai mudar você. Deus quer mudar o seu olhar em relação a Ele, de enxergá-lo como um Senhor, não um empregado. Voltando então a Hebreus, como permanecer firme nesses momentos de crise? A Bíblia responde que esses homens tiveram essas atitudes. Muitos aqui estão no Antigo Testamento. Posso te trazer agora para o Novo Testamento, para a época de Jesus. João 15, versículo 5. Jesus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Somente em Deus nós vamos produzir frutos que nos sustentarão e sustentarão também, alimentarão também aqueles que estão à nossa volta. As pessoas para junto, de nós, que, amados, não é só passar essa fase. O que o Senhor quer te dar é algo que permaneça na sua vida. É algo que perpetue. Isso eu falo de um legado. O Senhor quer que você receba a palavra, você receba Ele como seu Senhor, mas que esse governo, que essa bênção atinja a toda a sua posteridade. O desejo de Deus é nos atrair para o mais perto do seu coração. Ele quer hoje te dar força, meu querido, minha querida, para que você levante, para que você abra a janela, para que você olhe para o céu e agradeça por mais um dia de vida. Ele quer ter intimidade contigo. Mais do que socorro, Deus quer te dar uma vida plena, uma vida eterna com Ele. Dos personagens que nós lemos nesse texto, nós vemos características que fizeram deles referenciais, por isso eles foram mencionados. A palavra de Deus diz que para eu e você, sejamos referenciais, nós temos que alinhar a nossa fé ao propósito de Deus. E dos que nós lemos, eu quero começar por Abel.
Abel, a palavra diz que ele agradou a Deus porque ele ofereceu a Deus do seu melhor. O versículo 4 de Hebreus 11 que lemos diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O que você tem oferecido a Deus, meu querido? Deus não se agrada do resto. Deus não se agrada da sobra. Para Deus, tem que ser o nosso melhor, o nosso tudo. E o sacrifício que Abel trouxe foi um sacrifício que custou. Custou. Às vezes nós fazemos esse paralelo, né, do quanto vai me custar. E às vezes nós não estamos dispostos a pagar um sacrifício, a de fazer um sacrifício. Nosso pastor Danilo costuma dizer que nós temos que entender da seguinte forma: não pense no quanto custa, mas e sim o quanto vale. O quanto vale a pena ter uma vida de intimidade com Deus. O quanto vale a pena ser usado por Deus. O quanto vale a pena as pessoas nos enxergarem como homens, mulheres, jovens de Deus e terem segurança em nós. Pense nisso. Amém? Eu quero também trazer o outro personagem, Enoque. O versículo que diz, né, sobre Enoque, mas em Gênesis 5:22, quando Enoque aparece, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Será que Deus tem se agradado da nossa caminhada? Deus tem se agradado do nosso comportamento? Deus tem se agradado da forma como temos conduzido a nossa vida que Ele nos deu? É interessante que a Bíblia fala que Enoque teve seus filhos, mas além de servir a Deus, além de crer, além de ensinar a Deus a seus filhos, a Bíblia diz que Enoque andava. Muitas pessoas só clamam a Deus, oram a Deus em momentos de necessidade. Deus quer ser essa plataforma de vida. Deus quer ser esse companheiro. Deus quer ser o nosso Senhor. E Enoque entendeu isso. Aonde Enoque estava, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Existem pessoas que limitam a presença de Deus em seus computadores, nos sites que visitam, nos programas de TV que vêm. Limitam a Deus na distância, porque agora o que eu vou falar é impróprio. Eu sei que Deus não gosta de xingamentos, palavras de baixo calão. Deus não gosta de violência. Então, nesse momento, eu me separo de Deus. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deus ir à sua frente. Seja um seguidor de Jesus. Faça aquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus está te falando, aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Nós vemos muitas pessoas hoje fazendo e pedindo para Deus: Deus, conserta lá o estrago que eu fiz. Sabe, destruindo tudo e falando assim: Deus, agora o que eu faço? Amados, nós temos que inverter essa ordem. Nós temos que falar: primeiro, Deus, o que eu faço? E Deus vai te dizer não só o que fazer, mas como fazer. E tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Amém? Fica a dica. Diz aqui que nós temos que viver uma vida com Deus. É assim que Enoque terminou a sua vida, andando com o Senhor. Deixa eu te dizer outro versículo, Mateus 12, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, nós só temos duas opções. Ou nós andamos com Deus,
ou nós andamos sozinhos. E nessa caminhada de estarmos sozinhos, nós ficamos expostos à ação do maligno. Ao passo que quando nós escolhemos estar com Deus, a proteção ela é plena. Ao passo que quando nós escolhemos obedecer a Deus, ser submissos a Deus, há uma blindagem celestial sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o mal não pode nos tocar. Mas, Nogueira, me diz então como é que é essa enfermidade, como é que eu estou agora desempregado, como é que está? Amados, eu convido você, esses dias que você vai ter, essas horas, estude o livro de Jó. Estude o livro de Jó. Todo mundo sabe que Jó passou. Muitas pessoas sabem, mesmo sem ter lido a Bíblia, mas sabem que Jó sofreu muito. Mas logo no início existe uma referência a Jó dita por Deus, dizendo que não havia homem íntegro como Jó na terra. E Satanás insistiu em tocar. Não para ferir a Jó, mas para ferir a Deus. E Deus permitiu. Até certo ponto, Deus permitiu, porque Deus é soberano. Mas a Bíblia diz que no final, Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E completa dizendo que o final da vida de Jó foi uma abundância muito mais do que ele tinha quando veio toda a catástrofe sobre a vida dele. Uma catástrofe permitida por Deus, mas Deus restituiu a Jó o dobro. Filhos mais lindos do que ele tinha primeiro. Bens duplicadamente. Esse é o nosso Deus. Um Deus de restituição e amor. Um Deus de propósito. Então, se nós não decidirmos andarmos com o Senhor, nós estamos à mercê de Satanás. Porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E Deus não quer que você fique à deriva. Deus não quer que você sofra. Mas você tem que fazer a sua escolha. Você tem que decidir andar com o Senhor, assim como fez Enoque. Porque a parte B do versículo 5, que diz que Enoque andou com Deus, diz o seguinte: pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vai ser a nossa forma. A partir de hoje, você que já serve ao Senhor, glória a Deus por isso, mas vai ser a nossa forma de como nós temos o nosso dia a dia, com abundância, com escassez, com bênção, com sofrimento, mas vai ser a nossa postura, dia a dia, que vai definir se nós vamos subir ou se nós vamos ficar. Se nós vamos ter uma vida com Deus ou se nós vamos ter uma vida sem Deus. E o versículo 6 define o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, versículo 5 diz que esse resultado foi de Enoque ter um bom testemunho e de ter agradado a Deus. E no versículo 6 diz que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Eu sei que você crê que Deus existe. Eu sei que você tem buscado a Deus da sua forma. Mas é necessário que você creia que tudo que Deus faz existe um propósito e para aqueles que obedecem e temem ao Senhor existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Deus nunca vai te fazer sofrer simplesmente porque Ele o quer. Não. Deus traz situações difíceis para nós, mas com um propósito. E eu sempre digo que os propósitos de Deus não são pontuais, singulares. Os propósitos de Deus é de uma forma multiforme. Deus sempre age em nós com o objetivo de oferecer não só uma lição, mas de fazer de nós instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. Então creia, Deus vai te usar para abençoar muitas vidas. Em nome de Jesus, receba essa profecia.
Amém? A Bíblia diz sobre Noé. Noé foi um velhinho que começou a construir sua arca por volta dos seus 480, 500 anos. E a palavra de Deus diz que Deus o instruiu acerca de coisas que iriam acontecer. Presta atenção no versículo 7 de Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Noé recebeu uma orientação de Deus, mas preste atenção nisso. Ele vivia uma vida de temor. Ele vivia uma vida de busca. Ele vivia uma vida de expectativa das instruções de Deus sobre a vida dele. E o interessante é que a construção da arca não aconteceu em dias, semanas, levou muitos anos. Segundo a história, aproximadamente 100 anos. Se for considerado o nascimento de Sem, a Bíblia diz que Noé concebeu a Sem com 500 anos. E a Bíblia diz que quando eles entraram na arca, entrou Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Já eram adultos, casados. Então, se você vê que Noé começou com 500 anos, ele levou mais de 100 anos para terminar aquela arca. E essa perseverança de Noé em temer e obedecer ao Senhor foi o que salvou a sua vida, preservou a sua vida, da sua mulher, dos seus filhos e das suas noras. Além disso, Noé foi elevado a um nível de obediência, a entrar numa arca totalmente selada por fora, com muitos animais. E, segundo consta, amados, eles permaneceram embarcados por mais de 370 dias. É mais de um ano. É mais de um ano. E já em Noé foi o temor de Deus que o levou a concluir a sua missão e com sua família. E não só isso, Noé passa a dar continuidade aos planos de Deus pela fé. Então a nossa fé não é temporária, a nossa fé é algo que Deus nos dá, é algo que Deus nos impulsiona a conhecê-lo para que a história se propague. Como eu disse, existe um legado sobre a sua vida. Não seja egoísta. Não pense só em você. Pense naqueles que virão. Muitos você não verá, mas eu profetizo que muitos deles vão dar glória a Deus, porque um dia você tomou a decisão de servir a Deus. Porque um dia você tomou a decisão de ser temente, de ser um homem, uma mulher temente ao Senhor. Amém? E você pode me dizer, por que então Deus não teve misericórdia das pessoas que ficaram do lado de fora da arca? Por que só Noé e sua família? Porque, querido, segundo consta, e há um versículo muito interessante em Gênesis 6:3, que o Senhor diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esse decreto Deus dá no momento que Noé começa a construir a arca. Começa a construir a arca. Ou seja, Deus deu um prazo. Desde a construção da arca até o final da sua construção, para que o homem se convertesse, para que o homem se arrependesse. A conclusão disso foi que todo mundo, ao invés de ajudar a Noé, se voltar a Deus, se arrepender, as pessoas passavam a zombar das atitudes de Noé. E como foi dito no versículo em Hebreus, o Senhor estava dando instruções diárias a Noé, para ele não desanimar, para ele continuar. Então todos aqueles que ficaram para fora da arca foram as pessoas
que desconsideraram a ordem de Deus. As pessoas que ficaram de fora da arca, como serão as pessoas que não confessarem a Jesus, ficarão na terra sofrendo quando a trombeta soar. Isso está lá em Apocalipse. O Senhor virá nos ares, haverá um som de uma trombeta e nosso encontro será com o Senhor nos ares. Os primeiros que dormem com Cristo, ou seja, as pessoas que faleceram crendo, declarando o Senhor como único Senhor e Salvador, e depois a igreja, daqueles que servem, os santos, os justos. Mas aqueles que não confessarem o Senhor, aqueles que desconsiderarem a presença de Jesus em suas vidas, vão permanecer. Vão permanecer fora da arca. E o Senhor quer te introduzir dentro dessa arca hoje, a arca de Deus. Né? Eu quero falar de Abraão, um homem que trocou a segurança de seus bens, a vida regalada com sua família, e decidiu obedecer a Deus. Há um Deus que ele não via, mas acreditava. Foi a sua obediência que fez toda a diferença. O versículo 8 de Hebreus 11 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Abraão passou por muitas provas, mas depositou sua fé em Deus, o que o fez ser conhecido e denominado por Deus, Pai de multidões. Isso está lá em Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 3 ao versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: prostrou-se Abrão, com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, e far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Bem, eu quis até aqui te animar em falar desses homens, desses personagens, que com certeza todos eles eram muito idosos, que passaram por dificuldades enormes, mas nunca deixaram de acreditar em Deus, num Deus poderoso. A Bíblia conta, no versículo 13 de Hebreus, que todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos. Então, a Bíblia diz que quando esses homens morreram, eles morreram na fé. Ou seja, em nenhum momento eles desistiram de Deus. Em nenhum momento eles viraram as costas para Deus. Pelo contrário, quanto mais a situação apertava, eles se achegavam a Deus. Quanto mais a situação ficava difícil, eles vinham até Deus e Deus os ouvia e os acudia. Não será diferente com você, com os que estão com você. Eu creio que esse Deus ao qual estou falando para você hoje é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Jesus que ressuscitou naquele dia e reapareceu aos seus discípulos, animando-os para que eles continuassem. É o mesmo Jesus que está vivo e vai te socorrer hoje, em nome de Jesus. Eu declaro isso. O texto diz que eles não obtiveram a promessa. Como que você reage quando as coisas não vão bem? Como que você reage quando as coisas dão errado? Como as pessoas podem confiar em você, podem confiar em mim, se muitas vezes o que passamos, um momento de dor, um momento de dificuldade, de necessidade, a gente só expressa tristeza, angústia, incerteza, desorientação, a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, e muitas vezes falta de fé. Deixa eu te dizer, Deus vai fazer, Deus vai mudar esse quadro, em nome de Jesus. Creia, isso já está passando.
Deus vai te salvar, Deus vai salvar toda a tua casa, eu creio, mas a minha pergunta para você nesse momento é o seguinte: qual vai ser a sua resposta depois que essa fase passar? Você que está clamando, você que está, né? A gente fica de uma certa forma, falar agora a nossa dependência é só Deus. O que eu podia fazer eu já fiz, nós não temos mais recursos. Nós estamos à mercê literalmente de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Deus vai fazer, sabe por quê? Porque Deus é Deus. A Bíblia diz, no versículo 13 de Hebreus 11, que eles morreram sem ver as promessas, mas morreram saudando-as. E sabe o que significa a palavra saudar? Significa oferecer felicitações. Significa estar repleto de alegria, significa louvar. Alegre-se no Senhor, porque Ele te deu mais um dia. Alegre-se no Senhor, porque a sua família está aí. Alegre-se no Senhor, porque o seu filho está ao redor da sua mesa. Alegre-se no Senhor, porque Deus é bom. Alegre-se no Senhor, porque Ele fará grandes coisas ainda na sua vida. Eu quero encerrar te dizendo que se você aproveitar esse momento em que Deus está te parando, fortalecendo as suas bases nele, né? Deus está nos parando forçadamente. Mas se você pedir a Ele, não só para te socorrer, não só para provisionar, não só para trazer aquilo que está te faltando, mas se você mostrar para Ele a verdadeira intenção e o reconhecimento de que você precisa dele e que você o quer, eu tenho certeza que Deus vai te visitar nessa hora. Deus vai te transformar num pai melhor, numa esposa melhor, num filho melhor, num funcionário melhor, num aluno melhor, enfim. O que Deus tem para você, a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer uma pessoa relevante e referencial através da sua fé. A sua fé abrirá os seus olhos para um futuro onde você o verá e o amará. Porque para Deus não há impossíveis. E como disse o apóstolo Paulo, quando agradece ao povo de Filipenses por ter acolhido ele, ele diz o seguinte, Filipenses 4, a partir do versículo 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, diz o apóstolo Paulo. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E olha o que ele termina no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que vai nos fortalecer. É o Senhor que vai nos fazer sair dessa situação. Amém, meu querido? Amém, minha querida? É essa a mensagem que eu queria te passar. Eu queria falar de você, membro da comunidade cristã de Natal, de você que é membro, você que quer nos ajudar. Estou colocando aqui embaixo a descrição para você fazer as suas ofertas, fazer o seu dízimo. Você que está nos assistindo, que queira nos colaborar, deposite nessa conta que eu estou colocando aqui embaixo. Você que quer receber uma oração, você que tem aí o seu smartphone e queira receber uma oração, passe os seus dados para nós. Aqui embaixo está os nossos telefones, ok? Meu, da pastora Débora, que vamos ter a maior satisfação em te ouvir, mandar mensagens, mandar oração. A gente quer te conhecer, tá bom? E queremos passar o nosso endereço. Também está aqui embaixo, né? Pertinho ali na Cidade Nova. Fica aqui o nosso endereço. E que Deus os abençoe. Queremos deixar que nós estamos programando as nossas reuniões, os nossos encontros, né? Nas quintas-feiras, às 19 horas e nos domingos, às 18 horas. Tá bom? Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva, dê o seu joinha lá, compartilhe, né? Que à medida que a gente chegar ao número de inscritos, nós vamos poder fazer as nossas transmissões ao vivo, que é um desejo do nosso coração. Mas nós contamos com a sua audiência, com a sua
visita e com o seu apoio. E contem com a comunidade cristã de Natal, que nós somos parceiros nessa jornada, de buscar cada dia o Senhor, para que Ele mova o sobrenatural nos nossos lares. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e que o Senhor continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau.